Olá, 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 pessoal, boa tarde. Super feliz de estar aqui com vocês nessa tarde histórica. A gente está chegando a mais um capítulo do novelão, né, novelão global das eleições americanas, com Biden sendo declarado vencedor. Agora começa um novo capítulo desse novelão, com certeza, onde as fake news vão ser assim, já estão sendo, mas vão ser atrizes mais importantes ainda. Então, essa mesa de hoje tem tudo a ver. Ela sabe assim, aquela coisa do zeitgeist, do momento correto, assim, um momento histórico que nós estamos aterrissando para falar sobre um tema que é cada vez mais importante e influente na nossa vida, e com duas pessoas, esse é meu privilégio, que trabalham com isso no seu cotidiano diretamente, seja tendo que lidar com isso, gerenciando todo um trabalho de jornalistas, como é o caso da Daniela na NSC, e jornalistas, inclusive, que estão literalmente correndo riscos profissionais e de vida por conta, indiretamente, das fake news, e a NSC tem um caso recente de uma jornalista que foi agredida na praia quando está fazendo o seu trabalho. Então, depois, se for o caso, aparece, isso vai aparecer. E o Gilberto, que também vem desse fluxo de trabalho como profissional, mas, do outro lado, também corre um outro risco e uma outra vantagem, que é assim, tentar desnudar as fake news, tentar mostrar aí onde está a verdade escondida por trás disso. Então, acho que é fantástico essa oportunidade. Eu gostaria que... A gente tem um prazo muito curto de tempo, então a gente vai tentar ser bem objetivo, esse assunto rende para mais de quilo. Mas a gente vai ter 35 minutos, então se vocês tiverem perguntas, vão colocando aí, vão mandando, o pessoal do Globo, do Social Good vai fazer uma curadoria e mandar para mim, vou tentar, na medida do possível, considerar vocês. Eu sou, como o Rogério falou, sou jornalista também, trabalho numa outra área, com uma organização que trabalha com formação de liderança jovens, que também é uma forma de tentar, no futuro, a gente mudar tudo isso. E nós três estamos aí para ajudar a pensar um pouco sobre isso. E a primeira pergunta, na verdade, eu até trago para cá, a pergunta que é a motivadora desta mesa, que é isso, né? Como é que a gente faz para separar o joio do trigo? Como é que a gente... Tem umas fake news que são óbvias, mas outras que não são tão óbvias, né? Mesmo quando são óbvias, as pessoas se recusam a acreditar. Então, como é que a gente faz para fazer a verdade prevalecer, hein, Daniela? Depois vou querer ouvir do Gilberto também. Boa tarde, então, e me apresentando um pouquinho. Para quem não está me vendo, eu estou aqui tô do lado de fora aqui da minha casa, então tem umas árvores aqui atrás de mim. Eu tenho 42 anos, sou uma mulher branca, tenho cabelos loiros médios e estou usando uma blusa verde. Sou também jornalista, né? E então esse assunto sobre fake news, ele está no nosso dia a dia o tempo inteiro, né? Quando a gente fala como separar o joio do trigo, e nesse momento que o jornalismo profissional está sendo tão atacado, e no nosso caso, né, fisicamente atacado, a gente precisa cada vez mais qualificar as nossas redações ali, né, e não... A própria agência Lupa fez um treinamento, né, na NSC com o nosso time, quando a gente lançou nosso projeto de checagem, e um treinamento que já foi multiplicado para várias outras pessoas depois, né. Então a gente precisa ter nas redações essa habilidade, onde estão os veículos essenciais, é lá que estão as pessoas treinadas, as pessoas comprometidas com essa busca pela verdade, as pessoas treinadas para encontrar e trazer essa verdade e mostrar para a sociedade, né. Então, a gente precisa cada vez mais ter essa habilidade dentro da redação, assim como uma habilidade de lidar com jornalismo de dados, né? Mas é realmente, como tu colocou, né, Renato, às vezes a gente mostra, né, e a gente está vivendo uma época em que quando a verdade, né, digamos, ou quando a informação, a notícia, né, sem discutir aqui a verdade, né, a visão de mundo das pessoas, quando ela choca com aquilo que eu acredito, a gente é chamado de fake news ou acaba recebendo uma hostilidade, mas porque as pessoas estão cada vez mais fechadas nas suas visões de mundo, né, elas não convivem com outras pessoas, não aceitam outras visões, acham, inclusive, políticos, né, quando a gente traz algum fato, alguma notícia, alguma coisa que contraria de alguma maneira o que eles pensam, o que acreditam, o que querem pregar, a gente é taxado de fake news, né, o próprio presidente Trump é um exemplo disso, e então, assim, o separar o joio do trigo, né, quando tu tá falando de jornalismo profissional, eu não acho tão difícil, né, eu acho que a gente tem as pessoas treinadas, a gente, quando uma fake news vem na nossa frente, o nosso papel é
parar, olhar para aquilo, né, com estranhamento, perguntar o que é isso, né, isso é verdade, isso é mentira, se é mentira interessa a quem, se é verdade, qual é o tamanho disso, e qual é o contexto e como é que a gente vai tratar. O grande desafio é o fazer a verdade prevalecer, né, e é nisso que a gente se esforça todos os dias, de reverter, né, essa desconfiança, esse estranhamento, essa crítica ao jornalismo profissional que a gente vê crescendo e que é essencial, né, para a democracia, para a sociedade, é indiscutível, né. Então esse é o grande desafio. A gente não pode desistir nunca, né, de seguir mostrando, né, combatendo as fake news. Obrigado, Daniela. E Gilberto, e aí no seu campo, no seu quadrado, como é que você e a Agência Lupa estão lidando com isso? Bom, vamos lá. Isso a gente lida já há bastante tempo, não é exatamente uma novidade. Meu nome é Gilberto, eu tenho 55 anos, eu sou um homem branco, cis, gay, e sou diretor de negócios e estratégia da Agência Lupa, que começou como agência de checagem de fatos e hoje é um hub de combate à desinformação. E eu falo isso porque 50% das nossas receitas hoje é em educação midiática, na chamada Media Literacy que a gente faz. E entrando aí um pouco na pergunta que você fez, eu acho que a Daniela falou muito bem sobre a questão do tratamento disso do ponto de vista jornalístico. Eu não tenho mais nada do que acrescentar ao que ela falou, a não ser o fato de que a gente precisa de um exército de checadores, porque a velocidade da desinformação é muito mais rápida, muito maior do que a velocidade da checagem, propriamente dita. Então, a gente tem que multiplicar esses esforços, a ideia é isso, treinar pessoas que possam treinar pessoas que possam treinar pessoas. É essa a ideia mesmo. Agora, eu queria fazer duas ponderações aqui com relação a essa questão de joio e trigo para a população de um modo geral. Eu acho que, primeiro, a gente precisa ter um convencimento e um entendimento que a gente vive numa realidade digital, certo? Onde a gente passa a maior parte do tempo, especialmente as novas gerações, que é mediada por algoritmo. E eu estou dizendo isso porque desinformação sempre existiu, né? A gente conversa com as pessoas e é óbvio que sempre existiu, sempre existirá. Nas campanhas eleitorais elas são ainda piores, sempre foram e sempre serão. A novidade desse processo é o ritmo que ela ganhou a partir daí da digitalização das nossas rotinas e do contágio do modelo de negócio das grandes plataformas de redes sociais para as realidades emocionais e de relações que a gente vive. Porque a gente não pode esquecer nem perder de vista que o modelo de negócio das plataformas de redes sociais, onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, ela é feita através de mediações das nossas relações entre, né, grupos e pessoas individualmente, mediadas por algoritmos, inteligência artificial, rede neural, enfim, o diabo. Você tem aí várias coisas. E isso, no início, foi criado para vender sapato, para vender roupa. Hoje, isso é usado para vender ideologia, para vender posição política, para vender ódios e amores. Então, a gente tem que ter isso claro na nossa cabeça. Primeiro, sobre onde a gente está metido do ponto de vista da tecnologia e das psicologias, né? Gilberto, a gente parou de te escutar. Ok, agora? Não mexi em nada, gente. Mistérios da tecnologia. Ok, agora, okay. Exatamente. São os algoritmos. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, isso funcionava muito bem para tentar entender melhor grupos de pessoas que têm determinadas afinidades em termos de consumo. Então, isso foi criado porque a gente sabe que as pessoas compram roupa, não compram roupa porque tem frio, porque tem calor. Compram roupa porque se sentem mais bonitas, porque se sentem magras, porque se sentem poderosas, porque se sentem gostosas, sensuais. Enfim, tem um psicologismo que o marketing, a metodologia científica de comunicação, que se usa em comunicação, propaganda e marketing, estuda isso há muitos anos. Acontece que isso hoje é utilizado para vender ideologia e utilizado para convencimento das pessoas. Então, a gente precisa ter essa percepção, tá? Então, isso é um wake-up call que eu estou fazendo aqui agora, para todo mundo, de um modo geral, seja profissional de comunicação ou não seja.
E a segunda coisa, eu acho que a gente precisa investir muito e rapidamente em educação midiática e digital. E eu estou falando isso não como uma cadeira especial, numa aula especial num colégio de ensino médio. Eu estou falando ensinar pensamento crítico transversal a todas as disciplinas. Botar isso dentro da nossa base curricular comum nas escolas. Entendeu? Porque há desinformação em ciência, há desinformação em português, há desinformação em matemática, há desinformação em história e geografia. Então, isso precisa ser tratado do ponto de vista pedagógico, para que a gente retome uma capacidade de pensamento crítico que foi minado ao longo do tempo, à medida em que as pessoas não precisam mais pensar para tomar decisões. Os algoritmos tomam as decisões para elas. Os algoritmos decidem o que elas vão ver, o que elas não vão ver. Os algoritmos sugerem o que elas podem ou não consumir. Aliás, isso vale para tudo. Então, assim, eu acho que esses são os 2 pontos que a gente precisa estar bem atento agora nessa nova realidade pós-verdade, né? Digamos assim. Aliás, Gilberto, eu queria até te agradecer, desculpe te interromper, mas porque tem uma pergunta que chegou para mim que casa muito com o que você está trazendo, e eu acho que com a temática geral do festival, com o tema de dados e tudo mais. Antes de mais nada, antes de passar a pergunta, só queria, eu como moderador, preciso fazer o óbvio, né, me auto-apresentar. Então, eu sou Renato, tenho 52 anos, sou pardo na minha certidão de nascimento, significa que eu sou negro, diluído, pela genética das gerações que vieram antes de mim. Enfim, estou usando uma camiseta preta, e por trás de mim tem quadro com peixinhos, enfim, uma parede com vidrinhos, etc., cabelo curto e tal. Mas, enfim, a pergunta que eu queria fazer foi trazida pela Clara. E aí a pergunta assim, como é que... Tem a ver com você e tem a ver, sobretudo, também com o trabalho da Daniela na formação dos seus profissionais mesmo, né? Assim, como é que a gente pode ter mais jornalistas data-driven nas gerações, ou seja, com a capacidade de investigar números, dados, de entender essa geração de dados, entender o impacto que os algoritmos têm. Isso, eu sou jornalista de formação, sei que isso não faz parte da minha formação como profissional, e eu não sei como é que está a formação de novos profissionais, se já estão na capacidade de fazer isso, minha suspeita é que não. Então, como é que essa questão de dados, algoritmos, que o Gilberto expande para... No geral, a gente tem que ter entendimento disso, mas os profissionais que lidam, que são diretamente, têm que tomar decisões sobre o que é relevante ou não, o que é, enfim, não verdadeiro, mas o que parece mais verdade ou não, como é que eles fazem? Como é que a gente trabalha essa questão do data-driven nas redações e com quem tem que lidar com decisões finais de trazer notícia? Vai ficar para vocês dois, porque eu acho que isso é muito complementar. Vai, Dani, você... Posso começar aqui? Isso que o Gilberto trouxe é um ponto muito importante, porque ferramenta... eu acho que muito tempo nas universidades e nos cursos de jornalismo a gente ficou discutindo ferramenta, né? Onde publicar, como fazer, e a gente precisa dar um passo atrás e voltar para esse ponto que o Gilberto comentou, que é o pensamento crítico. A ferramenta, o treinamento... de que maneira tu vai descobrir se aquele vídeo foi manipulado, se a foto foi manipulada, se aquele dado usado num discurso é falso ou não, isso é treinamento. Mas se tu não tiver a capacidade de questionar, de estranhar aquilo que está na tua frente, e não só porque é falso, é isso que eu achei importante, assim, até às vezes o que é verdadeiro, para tu conseguir dimensionar qual é o tamanho daquilo, inclusive numa eleição, né, que a gente está vivendo. Eu preciso trazer esse fato agora, ou é um assunto mais aqui para frente? De que maneira isso chegou na minha mão, né? Eu lembro quando estava na faculdade, se falava muito aquela questão que dossiê não era matéria, né? Era fonte de apuração. E é um pouco isso, assim, né? Uma notícia que chega para nós, ela é um ponto da gente fazer todos os questionamentos possíveis. Então, a gente precisa cada vez mais voltar a estudar, a desenvolver o pensamento crítico, a ter um bom texto, a ter uma boa visão de mundo, porque o resto, para mim, a ferramenta é um treinamento, né, tu saber como tu vai usar a ferramenta tal, ou tu vai fazer um treinamento de 1, 2 dias, tu vai conseguir, né, mas o pensamento crítico que vai te fazer diferenciar, o estranhamento que vai te fazer estranhar aquilo e chegar num ponto mais avançado, isso aí é construído ao longo, desde a infância, com leitura, com questionamento,
conhecimento, e aqui trazendo um ponto, assim, é com outras visões do mundo, que esse outro ponto que o Gilberto trouxe. Hoje a gente vive na bolha, o algoritmo ele só te bombardeia com o que está na tua bolha, a gente não aceita outra visão do mundo, a gente não está exposto ao contraditório, né? E ninguém avança dessa maneira, a sociedade não avança, o cidadão não avança, a gente não cresce, a gente não desenvolve um poder de argumentação, porque a gente não precisa argumentar, né? Porque a gente está só lidando com os comuns, com quem pensa a mesma coisa. Então, eu vejo, assim, é essencial que as redações, que as próximas gerações de jornalistas tenham essa habilidade, né, de checar, e de checar de maneira cada vez mais rápida, né, checagem em tempo real, checagem de debate, checagem, não é para outro dia, é real time mesmo, quando a gente está falando, né, jornalismo de dados, como tu vai aproveitar esses dados, buscar em portais de transparência, em fontes disponíveis de dados, né? Mas são treinamentos. Se tu não tiver a base, o contexto, para mim isso é o mais importante, é a base, né? E depois ir complementando com treinamento, que seja uma semana, sabe? Eu acho que isso é um pouco mais fácil de resolver do que o poder crítico, né? O questionar essa questão. Maravilha, eu acho que é totalmente por aí, por isso que eu botei a educação como um ponto de destaque nessa discussão toda. Eu me lembro que na discussão do PL 2630, lá, o projeto de lei das fake news, me espantava não ter uma discussão sobre educação midiática dentro do projeto, porque você não faz a transformação sem essa mudança da chave. E essa mudança da chave é importante, é isso que a Dani falou, você se aparelha de talentos treinando, você faz um curso de jornalismo de dados, você faz um curso de checagem de dados, você faz o curso que você quiser do ponto de vista do domínio das técnicas, mas se você não tiver dentro de si a capacidade de desenvolvimento do pensamento crítico, aí fica complicado, porque assim, a gente faz treinamento com a empresa, até com os TREs, a gente fez todos os treinamentos do TREs para as eleições desse ano, e a gente percebe que as pessoas perderam a capacidade de pensar criticamente sobre as coisas, né? As coisas são muito colocadas na base da minha opinião versus a sua. Quando existe aí uma metodologia científica, uma série de consensos científicos que são pontos de partida que a gente pode considerar verdadeiro, certo? Então, assim, quando existe alguém que vira para mim e diz que uma das estratégias clássicas do negacionismo é você tentar dizer que determinado tema que está pacificado cientificamente, não há consenso sobre isso. Então, isso foi a estratégia da indústria do tabaco na década de 50 e 60, nas cortes, quando começou os processos dos fumantes que ficaram doentes por causa do cigarro e começaram os processos a pipocar na justiça. Uma das estratégias da indústria do tabaco foi você cooptar cientistas para dizer que o fato de que havia farta documentação científica de que o fumo fazia mal à saúde não era um consenso científico, que podia ser que você já tivesse esse problema antes e o fumo não tinha nada a ver com isso. Então, assim, esse foi uma estratégia, como é a estratégia hoje dos sujeitos que querem dizer que a Terra é plana e não é redonda, quando existe pelo menos 300 anos de evidência científica de que a Terra é redonda. Então, assim, a gente pode partir de pressupostos epistemológicos científicos, e a ciência que eu estou falando não é a NASA, não é só a produção de vacina, eu estou falando de história, eu estou falando de economia, estou falando de jornalismo, tudo isso é ciência humana, mas também é ciência. Produz ciência conforme metodologia científica. Qualquer um aqui que fez uma tese de conclusão de curso, um mestrado ou um doutorado, sabe do que eu estou falando, né? E a metodologia da lupa de checagem, da lupa de qualquer outra plataforma de checagem que seja associada à IFCN, é a mesma metodologia. Quando alguém fala assim, a lupa é de direita ou de esquerda, né? A opinião da lupa é de direita ou de esquerda, eu falo, querido, não trabalhamos com opinião. Entendeu? Eu trabalho com banco de dados verificado. Eu trabalho com registro histórico, né, perene e pacificado. Eu trabalho com estudo científico já avaliado por seus pares científicos e aceito pela comunidade científica. A ciência muda. Sim, a ciência muda. Daqui a 10 anos pode ser tudo diferente do que está acontecendo hoje. Mas, por hora, existe uma pacificação científica que dá nome às coisas. Então, eu não posso aqui agora criar a minha realidade paralela, baseado na minha opinião, e depois dizer que o que você está dizendo é a sua opinião, o que eu estou dizendo é a minha. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu fui lá no banco de dados do IBGE e concluí que a sua
a sua afirmação de que a gente vive hoje a pior crise em termos de desemprego na história do Brasil desde que existe o índice de desemprego é falsa, porque em determinada outra época a gente teve um nível de desemprego maior do que a gente está tendo hoje. Então, isso é você confrontar um dado com um dado científico verificado. É isso que eu faço. Eu não tenho opinião nenhuma, eu não acho nada de coisa alguma. O que a gente faz é isso. A verificação é essa metodologia. Então, assim, isso que a gente tem que ter em mente. Agora, é o que a Dani falou. Uma coisa é você se aparelhar do ponto de vista do treinamento. Outra coisa é você despertar em você esse entendimento das verdades, do que é plausível, do que não é, entendeu? A capacidade de questionamento do que você recebe, da análise de um conteúdo, né? O que é opinião, o que é uma reportagem, o que é uma resenha, né? O que é um artigo, uma carta de leitor. As pessoas precisam entender isso. Não, inclusive tem desculpa, mas acho que tem a ver com a próxima pergunta, que está muito ligada a isso, que é assim, ter a consciência, ter o treinamento, e também implica tomar decisões difíceis, de assim, o que eu vou levar ao público a partir desta análise que eu fiz, como é que eu balanceio o axioma de que tem que escutar o outro lado, quando o outro lado não é um outro lado qualificado para fazer a frente, mas se eu oponho qualificado, eu estou qualificando o negacionismo, dizendo que existe um outro lado possível para o negacionismo. Então, essa coisa, como é que o outro lado também fica, esse axioma da mídia tradicional, né? E aí, trazendo até o exemplo que eu estava comentando com vocês antes, há 3, 4 dias atrás, quando o presidente Trump foi para a TV da Casa Branca e começou a desfilar uma sequência de fake news, botando em dúvida o processo eleitoral, e aí várias TVs abertas americanas cortaram a transmissão do presidente, inclusive reconhecendo, estamos fazendo uma coisa que nunca fizemos antes, estamos com vergonha de fazer o que estamos antes, mas não podemos continuar transmitindo esse fake news. Uma delas começou a fazer o fact-checking online, à medida que ele falava, que foi considerada uma decisão muito corajosa, ao mesmo tempo tem implicações éticas, ontológicas, é legítimo ou não, e que é o momento da decisão. Eu, como o gestor do processo comunicacional, estou tomando uma decisão com relação a isso. Como é que fica isso na hora H dos dois lados? Do lado de quem reconhece fake news, do lado de quem tem que tomar a decisão. Eu vou levar isso adiante. Eu vou colocar um selo de que é uma fake news, para que a pessoa saiba que é uma fake news. Bom, Daniela, eu acho que esse é um debate... Você está com esse pepino na mão. É um debate que está começando agora, né? E eu acho que daqui a 5 anos ainda vai ter muita gente estudando isso em universidade, teses, dissertações, né, artigos acadêmicos ainda sobre isso. Eu imagino pensando, né, o que passava pela cabeça de quem estava colocando aquilo no ar, supondo totalmente, até porque para nós é bem confortável agora, 2 dias depois, a milhares de quilômetros lá dos Estados Unidos, conseguir avaliar isso, né? Mas o que eu imagino que tem acontecido, que quem estava lá na hora e tomou a decisão, não sabia o que vinha pela frente, e imaginou que poderia vir uma coisa muito pior, né? De daqui a pouco o Trump incentivar os seus apoiadores a invadir os locais de contagem, destruir cédula, falar mais alguma coisa que contribuísse para elevar o tom dos protestos que já estavam ocorrendo pelo país. Estou supondo, né, que pensaram isso, né? Então eu entendo a decisão, né? Alguém tinha que foi uma decisão que foi tomada naquele momento, alguém tinha que tomar uma decisão, mas acredito e acho que a decisão da CNN ali, que foi de manter o pronunciamento e depois fazer, né, desqualificar todo o pronunciamento e fazer o fact-checking ali logo que terminou o pronunciamento dele, eu acho, né, que seria a posição mais correta, mas de novo, né, não estava lá no calor do momento, né, e acho que seria importante, né, também não cheguei a conferir se a CNN fez isso, mas deixar muito claro na tarja, né, porque eles têm muitos recursos gráficos ali, né, nas transmissões ali das TVs americanas, tinha que ter algum recurso gráfico para dizer, já sinalizar na hora, o presidente Trump está fazendo falsas alegações sobre a Casa Branca e é isso que a gente está mostrando, de alguma maneira, né,
trocar, a gente não, as pessoas também não sabiam quanto tempo ia durar aquele pronunciamento, que mais ia vir, mas acho que é importante, porque aquilo vai ser mostrado depois em reportagens e etc, né? Fazer o contraponto, mostrar, destacar que aquilo é uma mentira, né? Mas, de novo, 2 dias depois, confortavelmente aqui, acho que foi importante manter ele falando e depois, né, fazer toda a checagem. Olha, eu concordo totalmente com a Daniela e acho que é uma decisão difícil, de fato, especialmente no calor do momento e tendo como pano de fundo certa incitação feita pelo próprio Trump a manifestações, sejam elas manifestações violentas, sejam elas físicas ou virtuais, contra o processo eleitoral americano. Se você leva em consideração que o processo eleitoral ele é um pilar democrático, você está fazendo um atentado à democracia, em outra palavra. Então, assim, esse é um cenário grave o suficiente para exigir medidas drásticas. Eu estou falando isso do ponto de vista de editor jornalístico, certo? Então, acho que, quanto a isso, não tem o menor problema. O que eu percebo aí, nessa movimentação, é uma certa disposição da mídia tradicional, aí eu chamo a grande mídia como mídia tradicional, e as mídias digitais já fazendo isso já há algum tempo, de não aceitar facilmente o discurso como discurso. E é o famoso jornalismo declaratório. Fulano disse isso e aquilo passa inquestionado. Então, o que está se percebendo agora é que quando alguém que tem determinado poder ou atitude ou responsabilidade, especialmente se é uma figura pública, diz algo que é uma acusação ou diz algo que é grave do ponto de vista informativo, é exigir dele uma evidência daquilo que ele está falando. Porque o que se fazia antes era dizer, olha, o presidente Donald Trump diz que a eleição é uma farsa. E aí, depois que o debate está na roda, você então vai discutir se aquilo ali tem fundamento ou não tem fundamento. O que está se fazendo agora, nesse minuto, é dizer, vem cá, peraí. Você está falando ao vivo para 220 milhões de habitantes, que eu não sei quantos tem os Estados Unidos hoje, mas deve ter um pouco mais do que isso, 250 milhões de habitantes. Você está dizendo o quê? Que a eleição é uma farsa. O que você tem no teu bolso para provar o que você está dizendo? Entendeu? Então, essa ideia de que você não pode mais falar qualquer coisa sem ter uma evidência sólida daquilo que você está dizendo, eu acho que pode ser uma tendência interessante na prática jornalística diária. Eu estou falando diária dos veículos digitais e broadcasting tradicional que trabalham com o tempo real. O broadcast que sempre trabalhou e o digital que está trabalhando dos últimos 30 anos para cá. Mas, então, isso é uma tendência importante para acabar de vez o jornalismo declaratório, porque o jornalismo declaratório foi um dos motivos que a imprensa acabou perdendo a credibilidade que ela tinha, que é aquela ideia de que você tem uma matéria com um título e defendendo uma tese, não sei quantos capítulos, daí você pega o último capítulo, ouve alguém que tem uma tese oposta e diz que você ouviu os dois lados. Aí está resolvido. Mas ninguém está sabendo, é aquela velha história, vou repetir aqui para vocês, porque eu acho essa história muito boa, que é uma lenda urbana, vou dizer assim, não poderia estar dizendo isso porque eu trabalho com a verdade, mas como eu não achei a fonte até agora, a gente sabe que é uma coisa de bancos de estudo jornalístico, dizendo que é a tal história, uma pessoa diz que está chovendo e a outra pessoa diz que não está chovendo. O trabalho do jornalista não é pegar e botar no papel que uma pessoa disse que está chovendo e a outra diz que não está chovendo. O trabalho do jornalista é botar a cabeça para fora, ver se está chovendo e dizer quem está falando a verdade. Esse eu acho que é uma mudança de paradigma, entendeu? A gente sair do declaratório e do falso confronto, dizendo que tem uma versão e uma outra versão, e tentar entender aonde reside o nível de verdade entre aquelas duas versões. Essa é uma mudança grande de paradigma jornalístico. Eu acho que isso pode estar acontecendo agora. Se estiver acontecendo, acho bem-vindo. Boa, Gilberto, acho ótimo e nosso tempo está acabando. Parece aquela coisa, decolou e já está aterrissando. 4 minutinhos para terminar. E, enfim, queria agradecer a todo mundo que esteve aqui participando e tudo mais. Vou deixar um espaço para o Gilberto e para a Daniela dar suas palavras finais, mas acho que, olhando para os próximos, pelo menos 2 anos, nós estamos agora numa fase, daqui a pouco a gente vai entrar num outro processo, outro looping político muito forte. Um pouco finalizando, na perspectiva de vocês para os próximos 2 anos, como é que vocês estão sentindo e como é que
Como é que vocês veem esse futuro mais imediato? E com isso eu vou despedindo e agradeço a todo mundo que esteve aqui com a gente até o momento. Queria só aproveitar e pegar um ponto ali do que o Gilberto falou sobre essa questão do jornalismo declaratório. A gente tem esse exemplo extremo aí do Trump, né? Mas eu acho que a questão da chuva, ele é um exemplo legal, porque isso tem que ser no dia a dia mesmo, né? E além de tu pedir evidência, isso demanda que os jornalistas estejam preparados e conhecendo o que eles estão falando, né? Porque senão ele não vai saber contrapor, ele precisa ter os dados já de alguma maneira, ou no mínimo esse estranhamento, né? Só para contribuir um pouquinho. E aí, em relação a esses próximos 2 anos aí, fake news, eu não sou otimista, né? Acho que a gente vai ter muita batalha pela frente ainda. Acho que até a eleição presidencial, né, aqui do Brasil, o tom só vai aumentar, né? A gente vê cada vez mais as pessoas fechadas nas suas visões de mundo, não querendo ouvir o contraditório e desconfiando que tudo que vai contra, né, ao que eles vivem, né, na bolha deles, e para qualquer um dos lados, é fake news, né? Então eu acho que até, pelo menos, não vejo um bom panorama pela frente, assim. E como jornalista a gente tem a missão de não desistir, né, de seguir mostrando a importância do jornalismo profissional, de como é essencial, né, um pilar essencial da democracia, de como qual é a consequência de tu não ter os 2 lados da história, ou 2 ou 3, ou quantos sejam, assim, porque a gente está falando, né, de eleições esse ano e pandemia, o nível de gravidade das fake news esse ano atingiram um outro patamar. A gente está falando de saúde pública, a gente está falando de gente falando que a vacina mata a gente enquanto não mata, né? E isso tem um contexto, um efeito muito danoso. Então, a gente não pode desistir, a gente tem que seguir combatendo e a gente precisa encontrar o caminho para reconquistar o coração daquela pessoa que está seduzida pelo fake news, né? Seduzido por aquela história que já encontra nela uma ressonância. Então, a gente não pode desistir todos os dias, mas não vejo um panorama muito positivo aí pela frente. Eu acho que a gente vai ter muito trabalho ainda. A lupa, então, muito trabalho. Obrigado, Daniela e Gilberto, para você fechar aí. A bola está contigo. Beleza, é isso. Olha, a Lupa fez 5 anos, terça-feira passada, dia 3, e a gente fez nossa primeira campanha institucional para reposicionar a marca da Lupa, justamente para fazer isso que eu falei para vocês. A gente não é só mais uma agência de checagem pura e simplesmente. A gente continua fazendo checagem, porque a gente acha que isso é um gênero jornalístico importante, já fez parte do processo jornalístico e agora é outsider ao processo jornalístico, mas muito importante, precisa continuar a ser feito. Só que agora a gente é um hub de combate à desinformação. E eu não posso deixar de tentar entregar esse debate e combate à informação nas plataformas mais diversas possíveis, entendeu? Eu preciso usar o humor, como a gente fez com Porta dos Fundos e a agência Loki. Eu preciso usar história em quadrinho. A gente está lançando esse mês desinformação em forma de funk carioca, ou seja, letra de música. É essa maneira de tentar ampliar o público, quebrar as barreiras, criar as pontes, estourar as bolhas, entender? E estimular o debate e a reflexão. É essa a ideia. O convite que a gente faz nos 5 anos da Lupa é um convite à reflexão. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer mesmo, né? Como eu falei para você, construir ponte e estourar as bolhas, porque aí eu acho que nesse exercício diário... eu tenho só mais um ponto que eu acho importante. A gente precisa urgentemente aumentar a diversidade no debate público. Eu tenho que trazer mais mulher na centralidade do debate público, inclusive da desinformação, mais preto, mais LGBTQ a mais, entendeu? Eu preciso trazer mais gente das bordas para o centro do debate público. Quando a gente traz isso, a gente traz novas luzes aos debates públicos. Então, é outra forma de estourar as bolhas. Então, aumentar a diversidade do debate público é importantíssimo nesse momento, de agora em diante. Maravilha, Gilberto. Maravilha, Daniela. Obrigado a vocês dois. Obrigada. Obrigado a vocês pela oportunidade. Obrigado. E obrigado a todo mundo que acompanha a gente até agora. O festival continua, acaba hoje, daqui a pouco. Então, estamos juntos. Um grande abraço. Tchau.